Boa tarde, é um prazer, estamos de novo para as nossas aulas da semana. Lembrando que já estamos na segunda semana. O tema da primeira semana foi conforto e relaxamento. Essa semana temos um outro tema, estabilidade e permanência. Vamos lembrar que a inclusão de um novo tema não exclui aquilo que foi adquirido e aprendido no tema anterior. Eles se somam, ou seja, apoiado naquele conceito da semana passada, vamos dar um passo adiante e começar a trabalhar com outro conceito importante do yoga, que é estabilidade, que é permanência. Permanência é fundamental em práticas de yoga. Os exercícios de yoga se caracterizam pela permanência. Mas não é permanência a qualquer custo, é a permanência em condições de conforto. E esta condição de conforto depende do relaxamento e do esforço. Ou seja, tudo que nós estamos falando está interligado. As práticas não serão exatamente muito diferentes, os nossos enfoques são diferentes. As práticas devem ser feitas de acordo com o yoga tradicional, de forma estável e confortável. Não é para forçar, não é para ultrapassar limites. Se os tempos de permanência propostos forem muito exagerados para você, é claro, fique à vontade para voltar a hora que você quiser. Quando nós falamos em yoga tradicional, é aquele yoga da época que ninguém perguntava que yoga é esse. Houve uma época em que as pessoas praticavam yoga, iam às academias e ninguém perguntava que yoga é essa que você ensina. É dessa yoga que nós estamos falando. É claro que o Hatha Yoga, até chegar nos nossos dias, também passa por modificações e adaptações. E as nossas práticas, especialmente para esse período de pandemia, em que nós estamos todos em casa, elas também são práticas adaptadas. O yoga permite essa adaptação. Lembrando que o yoga é um estado da mente e o exercício não é o mais importante, é como a gente faz o exercício que interessa. Muito bem. Lembrando também que as nossas práticas são diferentes das práticas na academia, onde nós temos o acompanhamento direto com os alunos, onde estamos observando os nossos alunos, onde estamos juntos. A nossa prática aqui, eu não sei se nós temos 10 alunos fazendo, se nós temos 50 alunos ou mais, e nós não estamos vendo os alunos. Então é claro que esta prática tem uma característica diferente das práticas das academias, inclusive no processo de continuidade, ou seja, no processo de fluência, de aprofundamento. As nossas práticas, elas sempre serão práticas acessíveis e fáceis para que não haja nenhum risco. Hoje nós vamos começar em pé e por isso nós mudamos o padrão da nossa câmera e vocês não vão me ver. O nosso modelo, o Joca, gentilmente se oferece para ajudar, ele vai ficar em pé e para que eu não fique atrapalhando a imagem do Joca, eu vou ficar meio aqui de lado, tá bem? Então, boa prática, vamos começar em pé. Tudo certo aí? Muito bem. Lembre-se que o que vamos falar, nosso conceito principal, estabilidade e permanência. Mas estabilidade não é alguma coisa que deva ser discutida, que tenha que ser analisada e estudada. O mais importante para nós é que a estabilidade seja sentida. Então vamos começar observando como é ficar em pé. Os pés estão próximos, mas eles não se encostam. Quando um pé encosta o outro, nós perturbamos a sensação de apoio de um e do outro pé. Os braços estão soltos, a coluna está ereta, olhos fechados. Observe esse ficar em pé como se isto já fosse um asana. Não fique empurrando os joelhos para trás. Há uma natural semiflexão dos dedos das mãos, se as mãos estiverem relaxadas. Há uma natural semiflexão dos cotovelos, os braços não estão hiperestendidos. Da mesma forma, os joelhos também não estão sendo forçados para trás. Se eles apresentarem uma pequena flexão, tá bem, não é um problema. A cabeça tão bem acomodada sobre o pescoço que não há necessidade de esforço dessa musculatura para manter a cabeça na posição correta. Sinta os braços pendurados. Sinta o desenho do contato dos pés com o tapetinho. Há uma forma, há um desenho que se
destaca com o contato dos pés com o tapetinho, e não necessariamente esse desenho é igual. Às vezes nós não nos apoiamos de forma igual com os dois pés. Perceba naturais oscilações que acontecem, às vezes no plano antero-posterior, às vezes no plano lateral. O corpo não fica completamente imóvel. Estas oscilações são previsíveis. Há um estudo que diz que estas oscilações aumentam com a idade, ou seja, idosos oscilam mais. Eu ousaria dizer, embora não tenhamos ainda nenhuma referência científica sobre isto, que com a prática de exercícios oscilamos menos. Talvez você perceba isso no final da nossa série. Então vamos começar com um exercício que não pertence ao repertório do yoga, mas é bem-vindo na nossa prática. Recomendo que deixem os olhos abertos, porque ele vai mexer com o nosso equilíbrio. Vamos levantar os calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés, e voltar. Um movimento contínuo, um movimento que mexe com o nosso equilíbrio. E se você puder, acompanhe com a respiração. Quando você sobe, o ar entra. Quando você desce, o ar sai. Tente voltar mais devagar. A saída do ar, o retorno mais lento do que a entrada do ar. E vá transformando o movimento em movimentos cada vez mais lentos. E para ficar ainda um pouco mais difícil no sentido de treinar o equilíbrio, tente fazer alguns com os olhos fechados. Mais 2 ou 3 com os olhos fechados. É muito mais difícil com os olhos fechados, é muito mais difícil para todo mundo. Muito bem, deixamos os pés firmes no chão e elevamos lateralmente o braço direito até a horizontal. Na horizontal, vire a palma da mão para cima e continue a elevação do braço até encostá-lo na orelha. Estenda o braço como se a mão fosse encostar o teto. Deslize a mão esquerda pela coxa na direção do joelho e incline-se lateralmente para o lado esquerdo até sentir alongar o lado direito. Mantenha os pés firmes no chão, bem apoiados. E suavemente volte no movimento observado, no movimento controlado. Volte até a mão encostar a coxa e relaxe o braço, relaxe o ombro. Não faça nada com o corpo sem que a mente observe, sem que a mente acompanhe. Nós vamos repetir para o mesmo lado, mas antes de começar, pense que o braço está muito leve, que vai ser um movimento muito fácil, como se você tivesse balões de gás amarrados na mão e ele vai puxando a mão lá para cima. Então eleve muito suavemente o braço. Pode ser mais lento ou pode ser mais rápido, mas que seja um movimento muito leve, com o menor esforço possível. Estenda bem o braço e incline para o seu lado esquerdo, até alongar sem exagero. Já estamos trabalhando com a permanência. Manter-se na posição em condições de relaxamento. Então o braço esquerdo não faz nada, fica pendurado. A mão esquerda está solta. Os pés bem apoiados no chão. Se você foi muito e está sofrendo, ceda, volte um pouco. Se acha que pode um pouquinho mais, vá um pouquinho mais. Lentamente voltamos. Este lento varia de pessoa para pessoa. Para alguns é muito lento, para alguns nem tanto assim. Relaxe bem o braço, relaxe bem o ombro, solte o peso do corpo sobre os pés, sinta o contato dos pés com o tapetinho. Sinta que abaixo do tapetinho tem um chão firme que o sustenta. E vamos então elevar o braço esquerdo lateralmente, você já sabe, na horizontal, vire a palma da mão para cima. Continue até o braço encostar a orelha. Estenda bem o braço, deslize a mão direita pela coxa, braço esquerdo bem estendido. E como fizemos da primeira vez, também desse lado, voltamos. Faremos 2 repetições, sendo que a primeira é uma espécie de preparação para a segunda. Solte bem o braço, solte bem o ombro, imagine o braço muito leve, um movimento com muito pouco esforço. E agora sim, eleve outra vez o braço esquerdo.
como se ele fosse sozinho, quase que sem nenhum esforço. Quando encostar o braço na orelha, estenda, deslize a mão direita pela coxa, perceba onde abre, onde alonga. Mantemos em condições de estabilidade e conforto. Conforto, você já sabe, no mínimo é não sofrer. E na melhor das hipóteses, ter prazer no exercício. Lentamente volte. Solte bem o braço, solte bem o ombro, solte o peso do corpo sobre os pés. É como se você imaginasse o seu esqueleto ou percebesse o seu esqueleto como um empilhamento de ossos. Os ossos estão bem empilhados, colocados uns sobre os outros, que você não precisa de muita ação muscular para se manter nessa posição. Você pode largar o corpo, diminuir a ação dos músculos que se mantém na postura. E agora faremos com os dois braços o que acabamos de fazer, com um de cada vez. Eleve lateralmente os dois braços até que eles fiquem ao lado das orelhas. Sugerimos olhos abertos, já que esse exercício também mexe com o nosso equilíbrio. Braços estão paralelos, uma palma da mão de frente para a outra. Comece a estender as mãos, os cotovelos, os ombros, vá se estendendo até ficar na ponta dos pés e continue estendendo. Estenda, estenda. Não tenha medo de perder o equilíbrio, pode perder o equilíbrio. Se perder o equilíbrio não tem importância, é natural. Olhos abertos é um pouquinho mais fácil. Esta é a postura da palmeira. Voltamos os pés no chão. Voltamos os braços. Agora sim, fechamos os olhos, relaxamos os ombros, relaxamos o tórax, relaxamos o pescoço. E vamos repetir a postura da palmeira com os olhos fechados. Agora vai ficar muito mais difícil. Então elevem os braços até que eles fiquem ao lado das orelhas. Comece estendendo as mãos, cotovelos, os ombros sobem, as escápulas acompanham e tente levantar os calcanhares do chão. Mesmo que não dê para ficar muito na pontinha dos pés, não tem importância. Tente. Voltamos os braços, relaxamos os ombros. E agora vamos trançar as pernas, passando a direita na frente da esquerda. Cruzamos as pernas, passando a direita na frente da esquerda. Os pés estão paralelos, lado a lado. Se você tem dores lombares frequentes, se sua lombar não anda bem, recomendo que faça isso de frente para a parede, onde você se apoia na parede para não soltar todo o peso do corpo. Ou seja, você colocaria as duas mãos na parede para fazer o mesmo exercício. Se você está bem, a partir do quadril, comece a inclinar o tronco à frente. E depois soltando a cabeça, soltando os braços, como quem quer encostar as mãos no chão. Como quem vai encostar as mãos no chão, não quer dizer que as mãos têm que encostar o chão. Isto aponta uma direção e não um objetivo. Relaxe bem o pescoço, relaxe bem os braços. Se as mãos não estão no chão, é melhor fazer de olhos abertos, porque esse exercício também mexe com o nosso equilíbrio. Quem põe as mãos no chão e tem mais apoios, este pode fechar os olhos. Perceba a musculatura posterior da perna esquerda sendo alongada. É ali que está trabalhando. Para não forçar a sua coluna, nós não precisamos voltar com as costas retas, podemos colocar as mãos sobre as coxas, podemos dobrar um pouquinho os joelhos e vá acertando sua postura da base para a cabeça. Estando ereto, descruze as pernas, deixe os pés paralelos, lado a lado, como no começo da nossa prática. Feche os olhos, solte o peso do corpo nos pés e observe comparando uma perna com a outra, comparando um pé com o outro, a sensação de contato de cada pé com o chão. É provável que alguns percebam diferenças na sensação de tamanho da perna e também do pé.
E agora vamos para o outro lado. Passe a perna esquerda na frente da direita. A partir do quadril, portanto, com as costas retas, ainda olhando para frente, comece a inclinar o tronco. Deixe para soltar a cabeça no final. Não tem importância, essas mãos não tocam o chão. Mas como estratégia, pense na saída do ar. É possível relaxar um pouquinho mais. E provavelmente vai acontecer com você como acontece com o nosso modelo aqui, o Joca. Um lado vai mais que o outro. Nós não somos tão simétricos quanto nos achamos. Sempre tem um lado mais fácil. E para não forçar a coluna, você pode apoiar as mãos nas coxas, dobrar os joelhos e acertar a sua postura da base para a cabeça, até que os pés fiquem paralelos, exatamente como no início da aula. E agora o que fizemos de um lado e do outro, faremos dos dois ao mesmo tempo. Então incline o tronco com as pernas nessa posição simétrica e segure atrás dos joelhos. Se for fácil, segure atrás das panturrilhas, as mãos escorregam um pouco mais. Quem tem facilidade vai com as mãos até atrás dos tornozelos. Cada um sabe por si até onde pode ir. Pode ser atrás dos joelhos, panturrilhas ou tornozelos. Se os joelhos não estiverem completamente estendidos, não tem importância. Eles podem ficar um pouquinho dobrados. De qualquer forma, não empurre os joelhos para trás, porque isto não é bom para a estrutura dos joelhos. Com um pequeno esforço dos braços, ajude a puxar o tronco um pouquinho mais, como quem aproxima a testa dos joelhos. Pouco. Um pequeno esforço dos braços. A gravidade já faz praticamente o exercício acontecer. Lembre-se da aula da semana passada, retire o esforço exagerado do exercício, relaxar na posição. Continuando na posição, pare de fazer força com os braços. Eles estão soltos. Agora pode flexionar significativamente os joelhos e colocar as mãos nos joelhos ou coxas. Põe as mãos nas coxas, aí vamos voltar devagarzinho. Isso, acertar a postura sem forçar a sua lombar. De novo, fique em pé, feche os olhos, exatamente como no início da aula, e compare este ficar em pé agora com aquele do início da prática. Como sente o contato dos pés com o chão? Como é ficar ereto? Como ficam aquelas oscilações que observamos no início, que podem acontecer ou não? Como é ficar quieto? Será que vai ficando mais fácil? Os exercícios vão promovendo isso que nós chamamos de estabilidade, que, entre outras coisas, é imobilidade. Muito bem, vamos para a posição sentada. Então, muito suavemente, de forma cuidadosa, fique sentado. Pode dobrar os joelhos, pôr as mãos no chão, não tem nenhuma forma específica para isso, a mais segura possível. Deixe as pernas cruzadas e agora eu vou pedir que não se sentem sobre uma almofada, não encostem na parede, nem fiquem sentados no que chamamos Vajrasana, que é sobre os calcanhares, justamente para você observar e comparar. Observe como é sentar-se ereto nessa posição. As mãos podem descansar nos joelhos ou coxas. Como é deixar as costas retas? É fácil ou é difícil? Como é ficar quieto? Como ficam aquelas oscilações que podem acontecer também quando estamos sentados? Assim como na série Em Pé, também nesta série faremos alguns exercícios de alongamento de musculatura posterior. São estes que provavelmente produzem este efeito de maior estabilidade, tanto na postura sentada quanto na postura em pé. Então deixem as pernas estendidas. E vamos passar o pé direito sobre a coxa esquerda e deixar o peito do pé... Joca, eu vou pedir para fazer o contrário, desculpem, vamos fazer o contrário. Não, fique como você está. Vamos começar pelo lado esquerdo.
Assim vocês vão ver melhor o Joca. O pé esquerdo passa sobre a perna direita, sobre a coxa direita, e vamos colocar o peito do pé no chão, puxa o pé bem para trás. Queremos deixar o joelho esquerdo sobre o direito. Pode ajudar com a mão, como o Joca faz. E vamos deixar as costas bem retas, está perfeito assim. Para isto, coloque as mãos no chão, atrás das costas, apoie-se nas mãos e cresça. Se você achar melhor apoiar-se na ponta dos dedos, está bom. Se quiser apoiar a palma das mãos, também está bom. Os dedos do pé direito vão apontar para o seu nariz. E para alguns o alongamento já começou e já está forte. Estes vão parar por aí. Para quem acha que pode alongar um pouquinho mais, mantendo o tronco na sua extensão, portanto, sem flexioná-lo, comece a inclinar o tronco à frente. Então, sem flexionar a coluna, a partir do quadril, incline o tronco, pensando em aproximar o umbigo da coxa esquerda. Se quiser, as mãos podem se aproximar dos glúteos e ajudar a empurrar um pouquinho mais. Cada um sabe até onde pode ir. Para alguns, o exercício já está bom por aí. Para aqueles que têm mais facilidade, mais flexibilidade, estes podem experimentar segurar o pé esquerdo com as duas mãos. Veja lá se dá, Joca. Isto. Se você foi pegar e se arrependeu, volta para a fase anterior. Volta as mãos lá no chão, se está muito difícil. Aqui dá. Mas é melhor, deixa lá no chão, melhor, Joca, porque aí curva menos a coluna. Mesmo que as mãos fiquem no chão, é legal preservar essa condição reta da coluna. A coluna não está mais na vertical, mas ela continua reta. Tendo chegado no limite da flexão do quadril, agora sim você vai soltar um pouquinho as costas para frente, a cabeça também vem para frente, o queixo se aproxima do peito. Lembre-se que os dedos do pé direito estão apontando para o seu nariz. Esse é um exercício de alongamento forte de musculatura posterior da coxa direita. Isto não é um asana, você não vai achar isso descrito em nenhuma literatura clássica do Hatha Yoga. Isto é um exercício feito no padrão de um asana. Lembre-se que quando Patanjali se refere ao asana, ele se refere às posturas de meditação. Estamos adaptando o sentido do asana para o exercício que nós estamos praticando. Voltamos devagar. A perna de cima, a perna esquerda, fica como está, ela não vai fazer absolutamente nada. Vamos flexionar também a perna de baixo, a perna direita. O pé direito vai ficar ao lado da coxa esquerda. Então, o pé está ao lado da coxa contrária. Não tem importância se entortou um pouquinho o tapetinho aí. Não é para se sentar sobre o pé, cada pé está ao lado da coxa. Com a ajuda das mãos, mantenha-se bem ereto. Isso já é um asana bem tradicional, Gomukhasana. Existem muitas variações para a posição das mãos em Gomukhasana. A posição das pernas, dentro dos limites de cada um, é mais ou menos isso. Claro, quem tem muita mobilidade, o joelho vai ficar exatamente em cima do outro. E como fizemos no exercício anterior, também neste, passe a inclinar o tronco à frente, as mãos podem ajudar a empurrar. Se você tem facilidade, as mãos podem vir para frente ou podem descansar no joelho de cima, ou podem, se você quiser, segurar o pé contrário, já que as pernas estão cruzadas, a mão pode segurar o pé contrário se quiser. Fique atento ao que acontece na musculatura lateral da coxa e musculatura glútea, especialmente do lado da perna de cima. Muito bom, voltamos. Deixamos as pernas estendidas. E vamos começar tudo para o outro lado. Agora sim, o pé direito vai ficar do outro lado da coxa esquerda. Tenha cuidado com os joelhos, você já sabe, para que a prática seja segura. Faça dentro dos seus limites de conforto, já enfatizamos isso semana passada. Veja aqui, também desse lado, é mais fácil para o Joca. Deixe as costas bem retas, os dedos do pé esquerdo vão apontar para o seu nariz. E comece a inclinar o tronco à frente, sem flexioná-lo, sem abaixar a cabeça ainda. Com a ajuda das mãos, costas retas, vá aproximando o abdômen, o umbigo da coxa direita. Cada um sabe para si o que é o seu limite, qual é a sua amplitude. Quem tem facilidade pode segurar o pé esquerdo com as duas mãos.
No final, tendo segurado o pé ou não, você que sabe, ó, que tanto faz. Deixa a cabeça vir para frente, depois aproximar o queixo do peito. Flexionando o pescoço, vamos perceber que intensificamos o alongamento atrás da coxa, o que demonstra a ação de toda uma cadeia muscular, a cadeia posterior. Voltamos, a perna direita se mantém exatamente como está, vamos flexionar também a perna esquerda. A ajuda das mãos é importante para deixar as costas retas. Esta não é uma variação tradicional de Gomukhasana com as mãos no chão, mas é uma adaptação pelas dificuldades do homem moderno. Lembre-se que naquela época, aquela cultura acostumada a ficar sentada no chão, tudo isso era muito fácil. Para eles era fácil. E então, com a ajuda das mãos no chão, comece outra vez a inclinar o tronco à frente, aproximando o queixo do joelho de cima. Se você quiser, as mãos vêm para frente. Além de observar a musculatura lateral da coxa e musculatura glútea do lado direito, observe também a região sacra, a parte baixa da coluna, a base da coluna. Embora não se perceba de imediato, há um efeito importante nesta região. Tudo o que estamos propondo hoje, feito com muito cuidado, não é contraindicado para gestantes, não tem contraindicações. Volte devagar. E agora cruze as pernas como vocês as cruzaram assim que ficaram sentados, na mesma posição que você assumiu, e volte a observar como é sentar-se ereto. Eu não sei vocês, não posso vê-los, mas dá para ver nitidamente aqui pelo modelo que a postura mudou. Observe como é ficar quieto. Observe aquelas oscilações que podem acontecer ou não. Veja se você já consegue entender o papel dos asanas enquanto preparador para a postura de meditação. Será que vamos entendendo que os asanas, em geral, nos preparam para esta que é a postura mais importante? A postura de meditação? Será que vamos tendo vontade de ficar sem se mexer? Esse é o trabalho da estabilidade. Stira Sukham Asanam. Stira, estável, estacionar, parar. Mas ainda temos mais uma série antes de propormos um relaxamento. Vamos deixar as pernas estendidas, costas retas. As mãos vão ficar nos joelhos ou coxas. Se você tiver que dobrar um pouquinho os joelhos, pode. Agora vamos evitar o apoio das mãos no chão como suporte para manter a coluna ereta. Mas se quiser deixar as mãos no chão, que elas fiquem ao lado das coxas. Se quiser, pode. E observe as dificuldades para manter esta postura. As dificuldades são provenientes do encurtamento de musculatura posterior. Não é falta de força no abdômen nem no ilho-psoas, mas a nossa dificuldade em ficar sentado quando as pernas estão estendidas, deixar as costas retas, é encurtamento posterior. Então vamos continuar trabalhando com o alongamento dessa musculatura. Flexione a perna direita, planta do pé no chão e segure esta perna com as duas mãos. Este nós fizemos na primeira semana, na primeira aula, na aula de segunda-feira. Repetir exercícios é muito bom. É com a repetição que vamos melhorando a execução. Segurando a perna, mantenha-se bem ereto, retire o esforço exagerado, os ombros podem descer. Mantendo a coluna ereta, flexione só a cervical, soltando a cabeça para frente, aproximando o queixo do peito. Alguns talvez percebam um alongamento leve atrás do pescoço. A maioria não vai sentir nada porque é muito leve esse alongamento. Volte a cabeça. Troque a posição das pernas.
acerte bem as costas. E de novo solte a cabeça para frente, sem prejuízo do resto da postura. Flexão é só na região cervical. Os ombros ficam mais soltos, os braços mais relaxados, as escápulas descem, a respiração acontece livremente. Voltamos. Separamos os joelhos, unimos a planta dos pés e trazemos os pés bem perto do corpo. Escolha você se quer segurar nos dedões dos pés, no peito dos pés, nos tornozelos. Ou, se preferir, também pode pôr as mãos no chão atrás das costas. Vamos chamar isso de uma variação de Bhadrasana. Pense em Bhadrasana como uma das posturas de meditação. Treinamos uma postura de meditação quando treinamos estas duas condições. A condição ereta e a condição imóvel. E como nós treinamos a condição ereta? Sentindo que estamos eretos. Então não basta manter-se ereto, você tem que sentir-se ereto. Não basta não se mexer, você tem que sentir que não se mexe. Aí se encontra a verdadeira essência do Hatha Yoga, sentir. A diferença entre ficar sentado e meditar é exatamente isto. Sentir, estar consciente, estar presente. Mais alguns segundos, ciente da sua imobilidade. E então deixe que os pés escorreguem um pouco mais para frente, mas a sola de um pé continua encostando a sola do outro. E agora incline o tronco como quem traz a testa nos pés. As mãos podem segurar os pés, as mãos podem escorregar pelo chão, ou qualquer outro arranjo que você queira fazer com as mãos e com os braços. Temos optado por esta flexão por ser mais segura, mais simples, especialmente hoje, porque estamos ficando mais na postura. Esta flexão, com os joelhos assim flexionados, flexão da coluna com os joelhos flexionados, é mais segura. Mas pense assim, a cada saída do ar é possível relaxar um pouquinho mais e aproximar um pouco mais a testa dos pés. Lembre-se da semana passada, retire o esforço exagerado. E estamos trabalhando com a permanência. Nitidamente você percebe que deixamos maiores tempos de permanência para o final da prática. Voltamos. Deixamos as pernas estendidas. E agora inclinamos o tronco sobre as pernas até que as mãos segurem os pés. Esta já é um pouco mais forte. Se a lombar não anda bem, pode dobrar os joelhos. Gestantes, neste caso, devem manter os joelhos dobrados e as pernas separadas para que não haja nenhuma compressão na região abdominal. Quem pode, segura os pés e puxa os dedos para você. E se tiver que dobrar os joelhos para isso, não tem nenhum problema. Dissemos no início que estaríamos trabalhando principalmente com alongamento de musculatura posterior. O estilo de vida que nós adotamos não favorece em nada esse alongamento, por isso precisamos de exercícios complementares. Voltamos para aquela postura que você acomodou antes desta série.
Dandasana, pernas estendidas, mãos nos joelhos ou coxas. Provavelmente alguns vão perceber que agora ficou um pouco mais fácil, reconhecendo a importância do alongamento para mantermos boa postura. Esta se chama Dandasana, também utilizada na sua primeira descrição, descrito por Vyasa, aquele que comenta Patanjali, como uma das posturas de meditação. Lembre-se do que estamos treinando: imobilidade e estabilidade. Vocês fizeram 3 séries, agora um pequeno relaxamento. Então acomodem-se deitados. Antes de relaxar, vamos acomodar a lombar. Trabalhamos bem com a região lombar. Vamos segurar os 2 joelhos. Pode puxá-los para o peito ou não, ou simplesmente segurá-los. Se você gosta, se você quiser, também faça pequenos movimentos de deslocamento lateral com os joelhos, numa espécie de massageamento da lombar. Muito bem, agora escolha você se quer relaxar com pernas estendidas ou flexionadas. A postura tem que ser cômoda. E lembre-se, a diferença entre relaxar e deitar se chama yoga. Deitar e relaxar são coisas diferentes. Deitar é fácil, relaxar não é tão fácil assim. A diferença está neste estado de atenção, esta observação constante. Então, sem nenhum movimento, apenas observando, veja como estão os pés, se estão relaxados ou se pode relaxá-los mais. Dedos dos pés, plantas dos pés, peito dos pés, relaxe os tornozelos. Relaxe bem as pernas, toda essa musculatura posterior que foi alongada. Relaxe também atrás dos joelhos. Relaxe músculos das coxas. A região do quadril se descontrai. As virilhas, glúteos, parte baixa do abdômen. Relaxe muito bem a lombar. Relaxe o meio das costas. Relaxe a região das escápulas, entre as escápulas. Relaxe os ombros. Aproveite e solte bem os braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedos das mãos. Relaxe o pescoço, especialmente atrás do pescoço. A testa lisa. Relaxe as pálpebras, ou seja, não há esforço para manter os olhos fechados. Relaxe os músculos que ficam ao redor dos olhos. Relaxe o fundo dos olhos. Relaxe músculos da face, a mandíbula, lábios, língua, garganta, fundo da garganta. Relaxe o tórax, o meio do tórax. Tenha a sensação que você pode relaxar dentro do tórax, dentro do abdômen. E nos próximos segundos, não pense em outra coisa a não ser relaxar, tendo a sensação de que a cada saída do ar é possível relaxar um pouco mais. O ar sai e você se solta ainda mais.
nessa, nós vamos deitar sobre um dos lados, o lado que você escolher, para descansar por mais 1 minuto. Enquanto você descansa um pouco mais, pense nisso que vamos dizer. Imobilidade, colocado aqui como uma das definições de estabilidade, imobilidade é uma das definições, não é sinônimo de inatividade. Existe uma atividade que nos mantém imóveis. E esta atividade é o que nos interessa no asana, aquela coordenação de impulsos neuromusculares que nos mantém completamente imóveis. No início não é tão fácil, há sempre oscilações, há tremores, mas vamos refinando esta atividade a ponto de ficarmos agradavelmente quietos. Então, imobilidade não é sinônimo de inatividade. Pense quando você tem um peão, aquele brinquedo de criança, muito bem equilibrado, e que você gira o peão. Se ele estiver muito equilibrado, ele se mantém imóvel, mas tem uma atividade que o mantém imóvel. É essa atividade que nós trabalhamos quando trabalhamos com um asana. Acomodem-se sentados com muito cuidado, apoiando-se no braço, na mão. Se você quiser uma almofada, fique à vontade. Se quiser encostar na parede, da mesma forma, fique à vontade. Cruze as pernas como quiser, ou se não quiser cruzá-las, pode deixá-las estendidas. Se você preferir nessa fase se sentar também sobre a cadeira, também pode. O que tem é que deixar as costas retas e, entre outras coisas, estabilidade também quer dizer isto, essa condição ereta, estável, firme, mas tem que estar confortável. O que falamos na semana passada, com o que estamos enfatizando essa semana. Estando assim bem sentado, vamos fazer um exercício que estamos fazendo quase toda a aula, é muito bom para ajudar a relaxar o pescoço. Brahma Mudra, Brahma Mudra. Com as costas bem retas, faça como quem quer olhar para cima, estenda bem o pescoço. Queremos alongar a parte da frente do pescoço sem comprimir a parte de trás, por isso é muito importante deixar as costas retas. Se estiver comprimindo a parte de trás, não precisa virar tanto a cabeça. E agora volte no movimento lento e controlado e solte a cabeça para frente, até alongar de leve atrás do pescoço. Os ombros descem, as escápulas descem, o tórax desce, sem prejuízo da postura. Volte a cabeça para o meio. E agora vira a cabeça como quem vai olhar para a esquerda. Vá até onde é fácil. Chegando onde é fácil, pare e, pelo relaxamento do pescoço e dos ombros, tente virar a cabeça um pouco mais. Suavemente volte, vire a cabeça para o outro lado. E você já sabe, progredimos pelo relaxamento. Suavemente volte, pare no meio. Você já percebeu que hoje ficamos um pouco mais, gradativamente assim será, um pouco mais em cada estágio desse exercício, mas vamos repeti-lo com a inclusão de um outro elemento importante. Mas vamos fazer de forma cautelosa. De novo, como quem vai olhar para cima, vira a cabeça para trás, estenda o pescoço. Importante manter ombros e pescoço relaxados.
Agora abra os olhos e faça como quem quer olhar um ponto na ponta do nariz. Fixar o olhar na ponta do nariz. Chamamos isso de drishti. Sem tensionar os olhos. Feche os olhos, volte a cabeça e solte a cabeça lá para frente. Relaxe bem o pescoço e os ombros. Abra os olhos e faça como quem quer olhar um ponto entre as sobrancelhas. Sem franzir a testa, sem tensionar os olhos e sem ficar muito, especialmente quem não está acostumado. Com os olhos fechados, volte a cabeça para o meio. Os movimentos sempre com os olhos fechados. Vire a cabeça como quem vai olhar para a esquerda. Chegando lá no seu limite de conforto, abra os olhos e faça como quem quer olhar para trás, o mais para trás possível. Levamos as pupilas no cantinho esquerdo dos olhos. Com os olhos fechados, volte, vire a cabeça para o outro lado. Lembre-se que estamos trabalhando com músculos dos olhos que não fazem movimentos em tal amplitude normalmente. De novo, olhar lá para trás, o mais para trás possível. Com os olhos fechados, volte, pare no meio. E agora incline o tronco como quem traz a testa no chão. Esse também é um mudra, yoga mudra. As mãos podem ficar no chão, se você quiser, na frente dos pés, a cabeça na direção das mãos. Ou se você tem facilidade e põe a testa no chão, você faz o yoga mudra com os braços para trás, uma das mãos segurando a outra. Devagar volte, deixem as costas retas. E como treinamos tantas posturas, treinamos agora essa que vamos chamá-la de postura de meditação. Veja se as pernas estão bem acomodadas ou se pode acomodá-las ainda mais. Acomode as costas de forma a manter-se ereto, confortavelmente ereto e ao mesmo tempo relaxado. Acomode as mãos numa posição que lhe permita relaxar braços e ombros, e quem vai escolher essa posição das mãos é você. E você pode variar, deixar as mãos na perna, no pé, no joelho, ou como você quiser. Pode executar um outro gesto, um mudra ou não. Acomode a cabeça numa posição que lhe permita relaxar o pescoço. E é você quem vai definir se o queixo vai ficar um pouquinho para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. Nós não somos todos iguais, as nossas posturas não necessariamente deverão ser idênticas. Relaxe bem a testa, relaxe bem as pálpebras, relaxe de novo esses músculos que ficam ao redor dos olhos, relaxe o fundo dos olhos e observe como sente dentro da cabeça. O que parece estranho para alguns, os que já estão um pouco mais acostumados com essa ideia, observe o espaço intracraniano, como você percebe dentro da cabeça. Lá dentro parece estreito ou amplo, cheio ou vazio. É possível relaxar dentro da cabeça. Tente sentir aquilo que trabalhamos o tempo todo como estabilidade. Sentir que não se mexe. Sentir-se quieto. Ainda que a mente não esteja quieta, ela observa o corpo quieto.
quando nós não nos mexemos, quando o corpo se apresenta imóvel, os movimentos respiratórios se destacam. Movimentos que acontecem espontaneamente, automaticamente, especialmente na região do abdômen. E aí você observa as duas coisas, o que se mexe e o que não se mexe. E então nós abraçamos os joelhos, descansamos a cabeça para frente. Obrigado, Joca. Sem o Joca não seria possível, sem o Marcos não seria possível. Marcos fica de cameraman. Nós damos essas aulas com muita alegria, com muito prazer, esperamos que ajude. Temos recebido um retorno muito amoroso, muito favorável de pessoas, especialmente que não são praticantes de yoga. Então nós percebemos que a maior parte das pessoas que assistem são pessoas que não fizeram yoga e estão sentindo a importância desse tipo de prática nesse momento, nessa crise pela qual estamos passando todos. O mundo passa por isso, ou seja, é o que nós temos como contribuição. Dissemos e enfatizamos hoje a questão da imobilidade, a questão da estabilidade. Não é não se mexer. Estabilidade é mais do que não se mexer. Você ouviu, nós dissemos em alguns momentos, é sentir que não se mexe. Outros animais não se mexem e muitas vezes não se mexem melhor do que nós. Eu não sei se já viram a cobra que fica enroladinha num canto, ou às vezes o crocodilo na água não se mexe e nem por isso estão fazendo yoga, porque não tem a consciência da sua imobilidade. Nós temos essa capacidade, nós percebemos que não nos mexemos e este é o grande diferencial, quando você percebe que não se mexe, quando você percebe que está ereto, quando você percebe que se deitou e pode relaxar. É este grau de consciência que a gente quer desenvolver nas práticas de yoga, é esse grau de consciência, é este momento de atenção que nós temos pelo agora, que vai nos ajudar durante esse período. Ou seja, não fique pensando como será, o que vai acontecer, ninguém sabe. Pense como é agora, o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer para mim, o que eu posso fazer pelos outros. Ajudar os outros, muitas vezes, sempre, não é muitas vezes, nem na maioria das vezes, sempre, acaba sendo um processo de autoajuda, ou seja, nós ajudando, pensando um pouquinho no próximo, acabamos também recebendo, pela alegria de ajudar o outro, um benefício muito grande. Então, amanhã, para lembrá-los, é a aula com a Carolina, no mesmo horário, na quarta-feira, a aula com a Deise, na quinta-feira, a aula com o Marcos Vinícius, na sexta-feira, volta a aula comigo com o mesmo tema. Mas todos os dias pela manhã, das 8 às 9, aula com o Marcos Vinícius no Instagram dele. Marcos com U, Yoga. Marcos Rojo. Marcos Rojo, ponto. Esse é o Instagram dele, com U. E essas aulas de manhã também seguem mais ou menos o nosso padrão de aula daqui. Então, muito obrigado pela participação e se tiverem perguntas, se quiserem mandar alguns comentários, e nós vamos tentar atendê-los da melhor forma possível. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Joca. Obrigado, Marquinho. Obrigado.